Família, estamos chegando nos momentos finais do deadline, do prazo que o Trump deu para o Irã se render, ou no caso, entrar num acordo de paz. E a gente sabe que não foi qualquer ameaça feita, ele disse que iria exterminar toda uma civilização essa noite, para ser mais preciso, às 9 horas do horário de Brasília. Então, Brunão está aqui comigo. Se você não conhece a gente, somos parte da Liga Cripto. Meu nome é Mário. Já se inscreva, deixe o seu like, que hoje a gente vai passar por todas essas notícias relevantes e também desdobramentos em relação ao mercado cripto, mercado do petróleo e também dados econômicos. Então, vem com a gente, começando aqui, obviamente, com um ponto mais importante. Esse tweet rodou bastante, né, a internet, só que o Trump, apesar de ter feito outras ameaças em relação à taxação de países no passado, a gente sabe que ele escalona muitas das vezes as brigas, as falas, e depois ele volta atrás. Isso é conhecido como movimento de taco, né, que a sigla diz Trump always chickens out, que é como se ele amarelasse no final. E no próprio tweet dele fazendo essa ameaça, o Financelot, que é um Twitter aqui conhecido, né, o do X, ele traz alguns destaques que podem indicar que o Trump, mais uma vez, iria amarelar. Então, ele diz que ele não queria que nada disso acontecesse, mas provavelmente vai. Apesar de ser provável que aconteça, ele está botando uma condicional. Depois ele fala que talvez algo revolucionário possa acontecer, quem sabe. E, no fim das contas, nisso ele está certo, a gente vai descobrir essa noite. Brunão, tem mais alguns pontos soltos aí nessa história, né? Traz pra gente. Não, então, acho que o primeiro ponto em relação a essa interpretação é que a gente pode ver em duas óticas, né? A gente pode ver nessa ótica do tackle, né? Que de fato que ele vai amarelar, né, no final das contas, mas você também pode olhar numa ótica de, olha, provavelmente vai acontecer, tá? Mas quem sabe um milagre não acontece e aí isso não acontece, então, e a gente tem paz. Então, você pode ter ou numa ótica, não, ele tá mais uma vez jogando, tá colocando provavelmente, talvez isso vá acontecer como uma forma de sou amarelão, mas estou querendo ameaçar, ou então ele está determinado a fazer aquilo e tá, cara, olha só, a não ser que assim a gente veja um milagre, isso aqui é o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que existem essas duas óticas. Mas entrando com vocês agora numa breve recapitulação, eu acho que a gente pode tratar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias. Então, a gente vê, né, um tratado de paz ali de 5 dias que foi iniciado pelo Trump, onde ele planeja não atacar o Irã. Do fim desse prazo, ele já aumenta em mais 5 dias. E ontem ele traz um tweet, basicamente ele com uma forte ameaça, né, falando que nós teremos um grande dia na terça-feira à noite, onde nós veremos pontes, infraestruturas e que a coisa ficaria de fato muito tensa. Então ele traz toda essa ameaça e aí essas ameaças, claro, começam a circular o mundo inteiro. O Irã rejeita, né, esse acordo de cessar fogo e, claro, se planeja então para que esses ataques de fato aconteçam. Então, ou eles estão de fato entendendo que o Trump vai mais uma vez amarelar, ou eles estão se preparando. Pelo que ele fala por aqui, a gente entende que o Trump ele está basicamente dando um ultimato, falando, olha, a civilização morrerá essa noite. Então ele está planejando cometer um crime de guerra, atacar a infraestrutura, atacar pontes, atacar civis. Então, claro que ele já não está pensando mais em nada, ele quer que a situação se resolva, está trazendo a sua última cartada e ou vai ser um amarelão, o maior de todos os tempos, né? O biggest take of all time, né? O maior taco de todos os tempos, ou de fato nós veremos a coisa se escalando e muito, né? E por isso a gente vê, inclusive, o barril de petróleo subindo muito no dia de hoje e a tensão aumentando. A gente pode também falar rapidamente sobre o que o Irã colocou na mesa para aceitar esse tratado de paz, a reabertura do Estreito de Hormuz. São diversos pedidos, não acredito que esse acordo vá acontecer em questões de 4 horas, que é o prazo que nós temos de agora até o prazo final do Donald Trump, que é às 9 horas da noite, horário de Brasília, 8 horas Easter Time, lá no horário americano. E aí, claro, a gente vê, por exemplo, já no Israel, canais de televisão colocando inclusive o countdown, né? Ou seja, a contagem regressiva para esse prazo do Trump
terminar e, de fato, algo grandioso acontecer nessa guerra. Ou o conflito se escalar mais ainda, ou então uma resolução, quem sabe, acontecer entre as partes. Então é como se a gente estivesse vivendo, na minha opinião, novamente aquele April Liberation, né? Basicamente o Liberation Day lá em abril do ano passado, onde a gente via aquela tensão comercial envolvendo diversos países, tinha um deadline, a gente estava aguardando para o que ia acontecer, e aí no deadline as coisas começaram a acontecer, o Trump deu uma amarelada, diminuiu ali as taxas à China, né? Mas claro, houve uma grande tensão, houve um grande burburinho. Então a gente aguarda 4 horas, né, para esse prazo se esgotar, para que então, muito provavelmente, o mercado se decida a partir disso. Mas falando de mercado, Mário, traz para a gente a questão gráfica, o que você vem acompanhando aí graficamente, que a gente pode, né, nesse momento, interpretar. Claro, a gente entende que o macro ele influencia muito nos gráficos, mas o que as linhas gráficas estão apresentando para a gente? Perfeito, Brunão. A gente tem aqui, né, uma manutenção, acho que em termos de curto prazo é o que eu destacaria como mais importante, de fundos ascendentes, ou seja, mesmo que a gente tenha todo esse medo, essa incerteza no ar, o Bitcoin, nos momentos de correção, desde meados aqui do dia 28 de março, do finalzinho de março, a gente vem fazendo a manutenção de fundos ascendentes. E, por enquanto, essa estrutura não foi perdida. Talvez com um grande evento fora das linhas gráficas, um ataque, desmonte muito da estrutura global que a gente tem hoje, até em termos de trocas e comércio, seja o necessário para que a gente veja esse mercado desestabilizar mais uma vez. Mas, por enquanto, a gente tem como zona de defesa, por isso que eu fiz esse destaque aqui para que fique mais visual, né, fique facilitada a leitura até, o mercado definiu a região dos 65 mil dólares como a linha da areia momentaneamente. Enquanto o preço se mantiver acima desse patamar no gráfico semanal, a tendência de alta é a tese dominante. Oportunidade no caos. O que eu quero dizer com isso? Caso ocorra uma queda brusca, agora por conta desse desdobramento, por conta de um possível ataque muito forte lá no Irã, e a gente veja um flush, ou seja, o preço indo buscar a zona dos 60 mil dólares, o sentimento de mercado, na minha opinião, não é de pânico, tá? Mas de busca por compras pesadas, utilizando alavancagem ou não, e aí cabe muito do seu conhecimento, quanto você domina isso, essa seção do mercado, dado que o ativo, historicamente, ele se recupera rápido dessas correções em períodos de crise. E aí a gente pode falar, né, períodos de crise voltado para conflitos geopolíticos, né? Todos os conflitos recentes que a gente teve, mesmo no momento ali da Rússia-Ucrânia lá atrás, no momento do ataque a gente vê uma queda, né? A gente vê o mercado se desesperando, digamos assim, fazendo exatamente esse flush, mas o que a gente observou também 100% das outras vezes é uma rápida recuperação. Então, talvez a melhor oportunidade que eu veja é aguardar, se confirmando uma queda, perdendo os 65 mil dólares, a melhor zona de entrada por curto prazo e aproveitar oportunidades, eu diria que é na faixa dos 60 mil dólares, onde a gente deve observar um suporte, mesmo que momentâneo, para um possível pullback, até mesmo para a zona dos 65 mil dólares, e aí sim, talvez a gente veja essa estrutura ser quebrada e perder os 60 mil dólares. Esse seria o meu palpite. E é muito importante que nesses momentos, família, de medo, de tensão, de dúvida, você confirme as informações. Você vê o DeFi Tracer, que é um Twitter bem conhecido, falando de que a BlackRock estaria dampando massivamente cripto, vendendo Bitcoin. E o que a gente teve foram vendas no dia de ontem, tá? Se a gente pegar a parte aqui de outflow, vocês vão ver algumas vendas somando menos de 50 milhões no dia de ontem, sendo que hoje, só de inflow, a gente já passou aí da casa de 200 milhões. Então, muito pelo contrário, esse movimento que está sendo feito no curto prazo, tendo relação ou não com a guerra, não é de dump de posições. E para a gente trazer mais uma notícia positiva voltado para ETF, amanhã também começa a comercialização do ETF Spot de Bitcoin da Morgan Stanley. Um marco que a notícia por si só já é algo relevante, mas quando você observa um ponto crucial do ETF, que é a questão das taxas, isso se torna ainda mais relevante, porque o Morgan Stanley vem para a categoria, né, ou para um nível de FII
que é o menor do mercado. Ele vai entrar na categoria da menor FII do mercado quando se fala de spot ETF de Bitcoin. Apenas 0,14% de taxa, o que pode ser, sim, um chamariz, um incentivo para a compra de Bitcoin, não só pelo preço, possivelmente mais baixo do que está agora, mas também pela baixíssima taxa que esse ETF vai apresentar. E é claro, só para a gente encerrar esse apanhado aqui com uma informação on-chain importante, é bacana a gente observar, assim como a gente já viu no passado em momentos de crise, os long-term holders, ou o supply de LTH, aumentando mesmo nesse momento. Então, esse indicador, para quem não sabe, ele mede os bitcoins ou quantos bitcoins estão em carteiras que não se movem há mais de 155 dias. Se essas pessoas, se essas carteiras vendem, a ideia é distribuição e medo. Se elas seguram, estão apresentando convicção. E se elas compram, se elas estão acumulando, aí sim passa uma certeza, uma ideia de acumulação institucional. E historicamente isso é muito raro, mesmo que o Bitcoin esteja 46%, abaixo da sua máxima histórica lá em outubro de 2025, você vê o supply, essa porção de holders de longo prazo, subindo desde fevereiro. Mesmo com tensão geopolítica alta, saídas de ETF em janeiro e fevereiro, lá atrás, e a incerteza regulatória, que tem até melhorado nesses últimos tempos, mas digamos que os acontecimentos macroeconômicos não têm afrouxado, não têm deixado esse território que tem sido regulado florescer, na minha opinião, não tem dado luz a esse mercado. Então, são pontos que eu destacaria e eu volto para você, Brunão, para você passar com chave de ouro o que a gente ainda tem de importante, porque não é somente hoje, mas na quarta, na quinta, na sexta também tem coisa acontecendo. Então manda pra gente. Com certeza, cara. Vamos tratar também falando um pouquinho sobre ainda essa Guerra Fria. A gente vive ainda um período de ameaças, né? Então a gente vê, né, os Estados Unidos ameaçando o Irã e a gente vê o Irã ameaçando de volta. Então a gente vê possivelmente a presença de uma bomba bombardeando tudo, uma bomba nuclear, né? Como o próprio Trump fala sobre, né, o quanto a civilização ia sofrer com tudo isso essa noite. Então a gente vê o Irã ameaçando atacar a maior empresa petrolífera do mundo, a Saudi Aramco, ou seja, isso seria um grande baixo aí para a questão, né, petrolífera, que já é um problema. A gente tem também o Irã ameaçando fechar o estreito de Bab al-Mandeb, que basicamente passa 14% de todo o comércio global. Então a gente não está falando só de petróleo, aqui a gente está falando de comércio global. Então é mais um ponto que traria, né, um grande problema para a economia mundial, principalmente um problema inflacionário. E aí, claro, né, a gente começa a ver o próprio Morgan Stanley também trazendo projeções que dificilmente o Estreito de Hormuz será reaberto esse mês. Isso traz consequências diretas ao preço do barril de petróleo, né? Nesse momento a gente vê aqui dentro do Polymarket apostas de que o barril possa chegar a 120, 130, 140, até mesmo $200 ainda nesse mês de abril. Então as coisas vão se intensificando, a gente vê cada vez mais o conflito se intensificando e as consequências são diretas no barril de petróleo. Como sabemos, as consequências no barril de petróleo e no seu preço são diretas à inflação global, principalmente a inflação nos Estados Unidos. E aproveitando que estamos falando sobre inflação, veremos nessa semana, principalmente a partir de quinta-feira, dados inflacionários. Antes, quarta-feira, amanhã, a gente vai ver a ata referente à última reunião do FOMC, um documento, um relatório referente a essa reunião, que é sempre que é divulgado, a gente vê uma volatilidade acontecendo. Na quinta, a gente vê o PCE, que é o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed. E na sexta-feira, a gente vê o CPI. Um ponto que é muito importante, a gente já vê que a projeção mensal do CPI referente a março já está em 1%, ou seja, 0,7% a mais do que foi visto durante o mês de fevereiro, ou seja, já se espera uma inflação alta nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, geralmente a gente passa do parâmetro da seguinte forma: quando você tem um aumento no barril de petróleo em $10, geralmente isso traz uma consequência direta no CPI em 0,2%. Historicamente, essa é a métrica.
basicamente desde que iniciou a guerra lá no início do mês de março, tá? Final do mês de fevereiro, início do mês de março, nós tivemos o barril de petróleo saindo de 70 e poucos dólares, 72 dólares, se eu não me engano, até os 115 mais ou menos nesse momento, 112, bateu 117 inclusive no dia de hoje. Então, a gente está falando de mais ou menos, galera, cerca de 40 dólares de aumento na data atual. Então, a gente estaria falando de, no mínimo, considerando que a cada 10 dólares estamos falando de 0,2% de aumento na inflação, de, no mínimo, somente o petróleo aumentando em 0,8% o CPI. A projeção aqui é em 1%, ou seja, claro que existem outros fatores que também complementam o CPI americano. Então, isso aqui é muito importante. Quinta e sexta-feira, a gente vai ter uma resposta real dentro do curtíssimo prazo sobre as consequências dessa guerra ao cenário inflacionário norte-americano. Então, isso aqui é muito importante. Para você que vem acompanhando o barril de petróleo, que vem acompanhando essa oscilação, o conflito no dia de hoje, às 9 horas da noite, se intensificando, a tendência é que o barril de petróleo suba, continue subindo. As projeções, inclusive, indicam para a gente que ele vai aqui chegar a 120 dólares com quase 80% de probabilidade. Então, a gente está falando de um spread nesse momento de 112 até 120, cerca de 8 dólares de spread, ou seja, um spread bem considerável. E você consegue operar esse tipo de commodity dentro da própria Bybit, na aba de TradeFi. Aqui você entra em Trade, depois TradeFi, e aqui você tem aqui WTI Crude Oil, que é basicamente esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então basta ter uma conta na Bybit, criando pelo link aqui embaixo na descrição, e você que ainda não tem, pode criar a sua conta agora mesmo e ainda receber um bônus aí no seu primeiro depósito. Caso ele seja um depósito superior aí a R$ 600, você recebe R$ 100 de bônus somente por criar a sua conta e fazer o depósito. Então, muito interessante. Da minha parte, é isso. Lembro você aí de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e passo agora para o meu querido Mário fechar o nosso vídeo de hoje. É isso, família. Se cuidem, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente já tem live do Rodrigão voltando para a ação de preço de cabo a rabo da semana ao diário e você não pode perder, até porque, fora isso, para quem tem conta criada na Bybit com o link da liga, você também participa dos nossos airdrops de Bitcoin e Ethereum que tem toda semana. Então, vamos ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu, família! Valeu!